Olá, amigas e amigos. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de Ideologia e Comportamento Social. Vocês vão lembrar aí que na aula passada a gente estava vendo como o conceito de ideologia ele pode assumir vários sentidos, né? E nós temos uma tradição aí dentro das ciências sociais que tem início com Karl Marx. E em Karl Marx ali ganha um sentido de falsa consciência ou uma ilusão, né? Uma ilusão de mundo. Por quê? Porque para ele a ideologia ela é imposta pela classe dominante, fazendo com que a classe trabalhadora tenha uma visão equivocada da realidade, uma visão ilusória da realidade, certo? E que para entender essa visão marxista, a gente tem que entender o conceito que ele usa de infraestrutura e superestrutura. Lá na infraestrutura estão as forças econômicas, as relações de produção, as forças produtivas, né? Isso é a infraestrutura social. E a superestrutura, que é produzida por essa infraestrutura, está o sistema jurídico, está a própria ideologia, está a religião, né? Isso também volta a influenciar a infraestrutura, mas é a primazia da infraestrutura que constrói essa ideologia, não só a ideologia, mas também o plano jurídico, o plano religioso da vida social, ok? Mas nós vamos ver hoje um outro autor que ele não tem essa visão da ideologia como algo ligado a uma falsa consciência, tá? Vai ter a ideia de ideologia como uma visão de mundo. Então, se a sociedade, os marxistas, podem ser pensada, dividida em duas grandes classes, os trabalhadores e os burgueses, quer dizer que cada um desse grupo possui uma visão de mundo, mas não uma consciência falsa, uma ilusão do mundo, mas uma visão diferente por estarem se posicionando num lugar diferente nesse mundo. Vamos dar uma olhada em quem é esse cara? Gramsci, ele foi filósofo marxista, jornalista, crítico literário, político, né? Ele vai ser de grande influência, de grande importância para a teoria marxista. Além disso, ele foi membro fundador, secretário-geral do Partido Comunista na Itália. Com a ascensão do fascismo de Mussolini, Gramsci é preso pelo regime fascista de Mussolini, fica preso de 1926 a 1934, quando recebe liberdade condicional, já com a saúde bastante debilitada por uma série de doenças que ele vai pegar na prisão, né, doenças respiratórias, sua saúde fica bastante abalada, né? Ficou nesse período como um dos prisioneiros políticos mais famosos de sua época. E entre suas obras mais importantes está a sua análise sobre as instituições culturais e a relação dessas instituições culturais com a conservação do poder. Então nós vamos encontrar em Gramsci a valorização do papel da cultura na luta de classe. Então para ele a cultura vai ter um papel extremamente importante. Por quê? Sendo para ele a ideologia não como uma visão deturpada, uma visão falseada da realidade, mas sim como uma visão do mundo. Então, o trabalhador vai ter uma visão do mundo, vai ter uma ideologia ligada à sua classe, e o burguês vai ter uma ideologia de mundo ligada à sua classe. Então, são visões diferentes de mundo. Percebe aí como que é muito distinta a visão dele de ideologia da visão de Karl Marx, né? Então, a ideologia representa o modo como cada grupo ou classe social atribui as suas experiências no mundo. Percebe? Lembrando aí que ele é um autor marxista. Então, para ele, para entender a sociedade capitalista, tem que entender a luta de classes. Que para esses autores, a sociedade capitalista é constituída de uma contradição. Que contradição é essa? O interesse da classe burguesa e os interesses da classe trabalhadora. Qual é o interesse da classe trabalhadora? Sobreviver. Qual é o interesse da classe burguesa? Lucrar cada vez mais.
mesmo que para isso você tem que retirar da classe trabalhadora aquilo que lhe era devido, certo? Então tem interesses contraditórios para os autores marxistas. Para as classes dominantes manter essa estrutura de dominação e poder, elas tentam, segundo Gramsci, impor a sua visão de mundo sobre as classes trabalhadoras. Então, olha a importância para Gramsci aí da cultura e da ideologia. Para ele, os trabalhadores têm que ter condições de produzir os seus próprios intelectuais, têm que ter condições de pensar a sua própria ideologia, tem que ter condição de pensar a sua visão de mundo e não simplesmente deixar que a visão de mundo dominante da classe dominante se imponha sobre o mundo dele. Repetindo, as ideologias para Gramsci são expressões das experiências sociais de grupos ou classes sociais e estão profundamente vinculadas às práticas culturais de sujeitos coletivos. Então a gente tem aí no fundo dessa imagem a foto de uma fila de emprego. Segundo a leitura de Gramsci, a gente pode estar pensando nessa foto aí o seguinte, que para a ideologia do burguês, para a ideologia dominante, para a ideologia hegemônica, para o discurso que vai aparecer na TV, lembrando quem são os donos dos canais de TV e da mídia, né? É uma classe social também. A questão do desemprego é uma questão individual, é uma questão da falta de preparo do próprio trabalhador, não uma questão estrutural do próprio sistema econômico. Então, o ponto de vista, analisando essa foto segundo a leitura de Gramsci, o ponto de vista do desemprego pode ser uma questão, segundo a classe hegemônica, exclusivamente individual. A lei da oferta e da procura, né? Só os melhores, só os mais capacitados vão encontrar emprego, não permitindo que uma ideia alternativa, uma ideologia contra-hegemônica, ou seja, que não é aquela que está nas classes dominantes, apareça para poder explicar esses acontecimentos sociais, esses fatos sociais. Então, as classes dominantes procuram difundir suas formas de explicar o mundo, de modo que possam inspirar o comportamento cultural das classes dominadas e influenciá-lo. Quando isso ocorre, estamos diante de uma situação denominada de hegemonia. Então, o padrão de consumo, a ideia a respeito do que é o trabalho, de quem deve ser o trabalhador, né? São ideias hegemônicas, que para Gramsci está ligado à imposição de sua visão de mundo, da visão de mundo, melhor dizendo, das classes dominantes. Por exemplo, o próprio tom do discurso que estava muito presente na última reforma trabalhista, né, que é o discurso do empreendedor, que é o discurso presente também na lógica dos novos aplicativos, é um discurso hegemônico, que se impõe através da mídia, dos jornalistas, que se metem a ser comentaristas econômicos, né? São discursos hegemônicos. A própria ideia do mercado, de como funciona o mercado, o que a gente precisa fazer ou não para esse mercado estar aquecido, são discursos hegemônicos. Curioso pensar agora, nesse tempo de Covid-19, de quarentena, é que esse discurso hegemônico talvez comece a se balançar, ou pelo menos afinar alguns pontos, porque agora a economia está, de certa forma, abalada, né? Uma crise real, não é só uma crise, é uma crise de produção, porque, de certo modo, todos os países, de um nível ou outro, precisam atender um certo isolamento social. Então, por exemplo, o discurso de menos Estado ficou abalado, porque numa situação dessa, a gente precisa da presença do Estado até para atender essas populações que não têm uma grana reserva, que não tem um carro para vender, se o cara estiver passando por dificuldades financeiras, né? Então, por exemplo, o discurso
para cima de um trabalhador que não tem carteira assinada, que se sofreu um acidente aí de moto ou de bicicleta entregando um produto ali, em vez de ter um discurso que diga real, que ele é um trabalhador desassistido, porque ele depende só dele, não há nenhuma rede de proteção social, não é mais... olha como que a palavra tem importância, né? Em vez de a gente chamar ele pelo nome, que é um trabalhador precarizado ou precariado, a gente vai chamar ele de empreendedor, porque ele é empreendedor de si mesmo, ele vai crescer sobre seus esforços. O que não acontece, né? Mas a gente vai aprofundar esse debate na próxima aula. O que existe aí para Gramsci é o seguinte: a imposição de uma ideologia hegemônica por parte da classe dominante em relação a outros grupos, né? O que não quer dizer que a ideologia seria uma falsa visão da realidade. O que existe é a imposição de uma ideologia dominante para que outros grupos não percebam uma situação de conflito dentro da própria sociedade. Conflito de quê? Conflito de interesses. Que tipo de interesse a gente está falando aí? Interesses econômicos. Então vocês percebem que para Gramsci, a classe dominada, ela sempre é capaz de produzir uma outra narrativa, uma contra-narrativa, né? O que a gente vai chamar aí de contra-hegemonia. A gente tem algumas ilustrações de movimentos contraculturais que exemplifica isso. Embora, por exemplo, a mídia possa estar toda a favor de um conflito, de uma guerra, movimentos que surgem no seio da juventude pode aparecer como movimentos contraculturais, como foi o caso das manifestações nos Estados Unidos durante o período da Guerra do Vietnã. Isso foi presente também na música, na literatura, né? As canções, a literatura beatnik, por exemplo, né? Movimentos que exigiam direitos iguais para negros, por exemplo. Então, os grupos dominados, para Gramsci, têm sempre a possibilidade de criar uma narrativa contra-hegemônica. Olha a importância que a ideologia ganha, então, e que os movimentos culturais ganham para Gramsci, tá? Não é simplesmente uma ideia de falsa realidade, como era para Karl Marx, beleza? Vale lembrar e deixar claro aqui é o seguinte: na tradição das ciências sociais, o conceito de ideologia toma dois sentidos. Um sentido neutro, como é esse caso do Gramsci, né? E um sentido negativo, de falsa realidade, como o sentido de Karl Marx. Mas, por exemplo, mesmo no sentido neutro de Gramsci, os movimentos contra-hegemônicos, os movimentos contraculturais, não têm como objetivo a imposição de valores, a dominação cultural, de, sei lá, os Beatles não estavam afim que todo mundo fosse Hare Krishna, por exemplo. Não tem sentido nenhum pensar isso. Então, cuidado com teorias conspiratórias que tentam dar a grupos dominados esse tom conspiratório de que está querendo se impor a valores conservadores. Isso não faz sentido nenhum, isso não existe como categoria analítica dentro das ciências sociais. Assim como não existe como categoria de análise científica a ideia de ideologia de gênero. Isso não existe. Isso é uma teoria conspiratória. Esse termo pode ser usado em outros lugares, mas não dentro da ciência. Não é uma categoria de análise científica. Esse termo está equivocado, pelo menos para ser usado dentro da escola. Não existe. Então, o que é o gênero? Você deve ter percebido, por exemplo, que a ideia de masculinidade hoje é diferente do que foi há 50 anos atrás. E a ideia de masculinidade, por exemplo, para um Guarani, é diferente para a população japonesa, que é diferente de uma população lá na Papua Nova Guiné. Assim como a ideia de mulher. E também todos os trabalhos associados, todas as funções sociais associadas ao gênero. Então, veja bem,
Gênero é uma construção social onde nós atribuímos papéis sociais para determinado gênero, que é diferente do sexo biológico, certo? O gênero muda, as expectativas, os papéis sociais mudam. E os estudos de gênero querem entender essa mudança, de como os papéis sociais mudam. As mulheres não votavam, hoje votam. Por exemplo, são mudanças nos papéis sociais. Na próxima aula a gente dá continuidade, criando uma relação entre o conceito de cultura e ideologia. Hoje também eu deixo uma lista de exercícios lá para vocês, tá? Continue estudos em casa. Um abraço e até a próxima.